Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Vamos agora meditar a liturgia de hoje. A liturgia deste último domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo, o pecado fossem vencidos. A cruz que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. A primeira leitura apresenta-nos um profeta anônimo chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação, apesar do sofrimento e da perseguição. O profeta confiou em Deus e concretizou com teimosia fidelidade os projetos de Deus. Os primeiros cristãos viram-se neste servo a figura de Jesus. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele presidiu do orgulho e da arrogância para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que a palavra de Deus nos propõe. O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus. É o momento supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo, que gera escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas se faz dom total. A primeira leitura de hoje de Isaías. O texto da palavra, que um personagem anônimo que fala do seu chamamento por Deus para a missão. Ele não se intitula profeta, porém, ele narra a sua vocação com os elementos típicos dos relatos proféticos de vocação. Em primeiro lugar, a missão que este profeta recebe de Deus tem claramente a ver com o anúncio da palavra. O profeta é o homem da palavra, através de quem Deus fala. A proposta de redenção que Deus faz a todos aqueles que necessitam da salvação, libertação, ecoa na palavra profética. O profeta é inteiramente modelado por Deus e não opõe resistência, nem ao chamamento, nem à palavra de Deus que confia, mas tem de estar continuamente numa atitude de escuta de Deus, para que possa depois apresentar com fidelidade essa palavra de Deus para os homens. Em segundo lugar, a missão profética concretiza-se no sofrimento e na dor. É um tema realmente soberbamente conhecido na literatura profética. O anúncio das propostas de Deus provoca resistência, que para o profeta se costumaciam quase sempre em dor e também perseguição. No entanto, o profeta não se demite, a paixão de palavras sobrepõe ao sofrimento. Em terceiro lugar, vem a expressão de confiança no Senhor, que não abandona aqueles a quem Ele chama. A certeza de que não está só, mas de que tem a força de Deus, torna o profeta mais forte do que a dor, o sofrimento, a perseguição. Por isso, o profeta não será consumido. Nos tempos atuais, nós não sabemos efetivamente quem é esse servo do Senhor. No entanto, os primeiros cristãos vão utilizar esse texto como grelha para interpretar o mistério de Jesus. Ele é a palavra de Deus feita carne, que oferece a sua vida para trazer a salvação, libertação aos homens. A vida de Jesus realiza plenamente esse sentido de dom e também de entrega da vida em favor de todos, e a sua glorificação mostra que uma vida vivida desse jeito não termina no fracasso, mas na ressurreição que gera uma vida nova. Jesus, o servo sofredor, que faz a sua vida um dom por amor, mostra aos seus seguidores o caminho. A vida, quando é
posta ao serviço da libertação dos pobres e também dos oprimidos, não é perdida, mesmo que pareça, em termos humanos, fracassada e sem sentido. Temos a coragem de fazer da nossa vida uma entrega realmente radical ao projeto de Deus e à libertação dos nossos irmãos? O que é que ainda entrava a nossa aceitação de opção desse tipo? Temos consciência de que, ao escolher este caminho, estamos a gerar uma vida nova para nós e para os nossos irmãos? Temos consciência de que a nossa missão realmente profética passa por sermos palavra viva de Deus? Nas nossas palavras, os nossos gestos, no nosso testemunho, a proposta libertadora de Deus alcança o mundo e o coração dos homens. Hoje, no Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? O salmista realmente retrata antecipadamente tudo que Jesus teria de passar durante o seu martírio até o momento em que ele sentiu-se abandonado pelo próprio Deus. Isso nos leva a pensar nos momentos em que também nós sentimos sem ninguém, vivendo a nossa dor, solitários no meio da multidão ao nosso redor. São momentos em que nós precisamos enfrentar o deserto tão necessário para o nosso crescimento. Mesmo assim, como Jesus, nós ainda temos força para dizer: anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Ó Pai, que sofre conosco, e mesmo sem percebermos, alegra-se conosco com o nosso louvor. Na segunda leitura de hoje de Filipenses, o tema é humilhar-se diante dos homens para a maior glória de Deus. Qual é exatamente o ambiente? A cidade de Filipos era uma cidade próspera, com população constituída com maioria por veteranos romanos do exército. Organizada à maneira de Roma, estava fora da jurisdição dos governantes das províncias locais e dependia diretamente do imperador. Gozava por isso dos seus mesmos privilégios das cidades da Itália. A comunidade cristã, fundada por Paulo, era uma comunidade entusiasta, generosa, comprometida sempre, atenta às necessidades de Paulo e do resto da igreja, como o caso da coleta do favor da igreja de Jerusalém, conforme 2 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 5, por quem Paulo nutria um afeto bem especial. Apesar destes sinais positivos, não era, no entanto, uma comunidade perfeita, não era. O despedimento, a humanidade, a simplicidade não eram valores realmente demasiados apreciados entre os altivos patrícios que realmente compunham essa comunidade. É nesse enquadramento que nós podemos situar o texto que essa leitura nos apresenta hoje. Paulo convida os filipenses a encarnar os valores que marcaram a trajetória existencial de Cristo aqui. Para isso, ele utiliza um hino pré-paulino, recitado nas celebrações litúrgicas cristãs. Neste hino, ele expõe aos cristãos de Filipos o exemplo de Cristo. Qual que é a mensagem? Cristo Jesus, nomeado no princípio, no meio e no fim, constituiu o motivo do hino. Dado que os filipenses são cristãos, quer dizer, dado que Cristo é o protótipo a cuja imagem estão configurados, ele tem a inelidável obrigação de comportar-se como Cristo, como é o exemplo de Cristo. O hino começa por aludir subitamente ao contrastes entre Adão, o homem que reivindicou ser como Deus e lhe desobedeceu. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 5 a 22. E Cristo, um homem novo, que ao orgulho e revolta de Adão responde com a humanidade à obediência ao Pai. A atitude de Adão trouxe fracassos, trouxe morte.
A atitude de Jesus trouxe a exaltação, trouxe a vida. Em traços precisos, o hino define realmente o despojamento, que é chamado de kenosis de Cristo. Ele não afirmou com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas ele aceitou fazer-se homem, assumindo com humildade e também condição humana para servir, para dar a vida, para revelar totalmente aos homens o ser e o amor do Pai. Ele não deixou de ser Deus, mas ele aceitou realmente descer até os homens, fazer-se servidor dos homens para garantir uma vida nova para os homens. Esse abaixamento assumiu mesmo foros de escândalo. Jesus aceitou uma morte infamante, a morte de cruz, para nos ensinar a suprema lição do serviço, do amor radical, da entrega total da vida. No entanto, essa entrega completa ao plano do Pai não foi uma perda nem um fracasso. A obediência e a entrega de Cristo aos projetos do Pai resultaram em ressurreição, resultaram em glória. Em consequência da sua obediência, do seu amor, da sua entrega, Deus fez dele o Kairós, Senhor, nome que no Antigo Testamento substituía o nome impronunciável de Deus. E a humanidade inteira, os céus, a terra e os infernos, reconhecem Jesus como o Senhor que reina sobre toda a terra e que preside a história. É óbvio o apelo à humanidade, ao desperdimento, ao dom da vida que Paulo aqui faz aos filipenses e a todos os crentes. O cristão deve ter como exemplo este Cristo, servo sofredor e humilde, que fez de sua vida um dom a todos. Esse caminho não levará ao aniquilamento, mas sim à glória, à vida plena. Nos tempos atuais, os valores que marcaram a existência de Cristo continuam a não ser demasiados apreciados aqui no século XXI. De acordo com os critérios que presidem a construção do nosso mundo, os grandes ganhadores não são os que põem a sua vida ao serviço dos outros, com humildade e também simplicidade, mas são os que enfrentam o mundo com agressividade, com autossuficiência e faz por ser os melhores, mesmo que isso signifique não olhar os meios para passar à frente dos outros. Como pode um cristão, obrigado a viver, inserido neste mundo, a ser competitivo, conviver com esses valores? Paulo realmente tem consciência de que está a pedir aos seus cristãos algo realmente difícil, mas é algo que é fundamental, à luz do exemplo de Cristo. Também a nós é pedido, nesses últimos dias, antes da Páscoa, um passo em frente, nesse difícil caminho da humildade, do serviço, do amor. Será possível que também aqui sejamos as testemunhas da lógica de Deus? Os acontecimentos que nessa semana vamos celebrar garante-nos que o caminho do dom da vida não é um caminho de perdedores e fracassos. O caminho do dom da vida conduz ao sepulcro vazio na manhã da Páscoa, a ressurreição. É um caminho que garante a vitória e a vida plena. Já no Evangelho de hoje de Marcos, traz exatamente a morte de Jesus. Marcos ele procura nesse evangelho apresentar a figura de Jesus de acordo com dois grandes coordenadas. Isso mesmo. Uma, desenvolvida na primeira parte do evangelho. Ele apresenta Jesus como o Messias enviado por Deus aos homens para lhes propor o reino. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo de 14 a 8 e versículo 30. Outra, tratada na segunda parte do Evangelho, apresenta-nos Jesus como o Filho de Deus que, para cumprir a missão que o Pai lhe confiou, tem de passar pela morte, mas a quem Deus ressuscitará. Marcos capítulo 8, versículo de 31, 16 e 8. A leitura de hoje
nos é proposta é o relato da paixão de Jesus. O relato inegavelmente fundamentado em acontecimentos concretos. Não é uma simples reportagem jornalística da condenação à morte de um inocente, mas é, sobretudo, uma catequese destinada a apresentar Jesus como o Filho de Deus que aceita cumprir o projeto do Pai, mesmo quando esse projeto passa por um destino de cruz. Marcos, ele pretende que nós, os cristãos, a quem realmente que as catequeses destinam e concluam como um centurião romano que testemunhava a paixão e a morte de Jesus. Na verdade, esse homem era filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. Fica assim realmente demonstrada a tese que Marcos, desde o início do Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 1, ele se propôs a apresentar Jesus, o Messias, ele é o Filho de Deus. Betânia, o cenáculo, o Getsêmani, o palácio do sumo sacerdote, o pretório romano, o Gólgota e o túmulo são os cenários onde se desenrola a ação e onde vai sendo demonstrada a filiação divina de Jesus. Qual é a mensagem? A morte de Jesus, ela tem que ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus, ele realmente apercebeu-se de que o Pai o chamava a uma missão. Anunciar esse mundo novo, de justiça, um mundo de paz e também de amor para todos os homens. Para concretizar esse projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo o bem e anunciando a proximidade de um mundo novo, de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Ele ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, não, ninguém mesmo, nem mesmo os pecadores. Ele ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus. Ele ensinou que eram os pobres e os excluídos, os preferidos de Deus e aqueles que o tinham um coração mais disponível para acolher o reino. E avisou os ricos, os poderosos, os instalados de que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fechamento só poderiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque, como era inevitável, com a atmosfera de egoísmo, de má vontade, de opressão que dominava o mundo. As autoridades políticas e também religiosas sentiam-se incomodadas com as denúncias de Jesus. Eles não estavam dispostos a renunciar a esse mecanismo que lhes asseguravam poder, influência, domínio, privilégios. Eles não estavam dispostos a arriscar, a desinstalar-se e a aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso, prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram numa cruz. A morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do reino. Resultou das tensões e também resistências que a proposta do reino provocou entre o que dominava o mundo. Podemos também dizer que a morte de Jesus é o culminar da vida, é a afirmação última, porém a mais radical e a mais verdadeira, porque ela foi marcada com sangue. Daquilo que Jesus pregou com palavras e com gestos, o amor, o dom total, o serviço. Na cruz, nós vemos aparecer o homem novo, o protótipo do homem que ama radicalmente e que faz da sua vida um dom para todos. Porque ama este homem novo, vai assumir como missão a luta contra o pecado, isto é, contra todas as causas objetivas que geram medo, geram injustiça, sofrimentos, exploração e até a morte. Assim, a cruz mantém o dinamismo de um mundo novo, o dinamismo do reino. No relato da paixão, na versão de Marcos, não difere substancialmente das versões de Mateus e também de Lucas. No entanto, há algumas coordenadas que Marcos sublinha especialmente.
De entre elas, eu posso destacar que, primeiro, ao longo de todo o processo, Jesus manifesta uma grande serenidade, uma grande dignidade e uma total conformação com aquilo que está a passar. Não se trata realmente de passividade ou até mesmo de inconsciência, mas sim de aceitação serena de um caminho que ele sabe que passa pela cruz. Marcos sugere desta forma que Jesus está realmente perfeitamente conformado com o projeto do Pai e que a sua vontade é cumprir fiel e também integralmente o plano de Deus, sem objeções ou até mesmo resistências de qualquer espécie. Essa dignidade de Jesus diante do projeto que as autoridades religiosas e políticas lhe movem é atestada em várias cenas. Primeiro eu posso citar que Mateus e Lucas põem Jesus a interpelar diretamente Judas quando este o entrega no Monte das Oliveiras. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 50, ou Lucas capítulo 22, versículo 48. Mas a narração de Marcos, Jesus mantém-se silencioso e cheio de dignidade diante da traição do discípulo. Marcos capítulo 14, versículo de 45 a 46, sem observações ou até mesmo recriminações. Mateus, ele põe Jesus a desautorizar Pedro quando esse fere um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Mateus capítulo 26, versículo 52. E na narração de Lucas, Jesus pede aos discípulos que deixem atuar os seus segredadores. Lucas capítulo 22, versículo 51. Mas Marcos não apresenta no mesmo episódio qualquer reação de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 47. Marcos apenas acrescenta que a prisão de Jesus acontece para que se cumpra as Escrituras. Marcos capítulo 14, versículo 49. No tribunal judaico, quando interrogado pelo sumo sacerdote acerca das acusações que lhe eram feitas, Jesus manteve um silêncio solene e digno. Marcos capítulo 14, versículo 61a, recusando defender-se das acusações dos seus decantadores. Uma das teses fundamentais do Evangelho de Marcos é que Jesus é o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Esta ideia também está bem presente, bem sublinhada, bem desenvolvida no relato da sua paixão. No Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, Jesus dirige-se a Deus, Marcos capítulo 14, versículo 36, e chama ele Abba, Paizinho, Papa. Essa palavra não era usada nas orações hebraicas como invocação de Deus, mas era uma intimidade familiar e expressada a grande proximidade entre o filho e seu pai. Para a psicologia judaica, teria sido um sinal de irreverência usar uma palavra tão familiar para se dirigir a Deus. O fato de Deus usar essa palavra revela realmente uma comunhão que havia entre Jesus e o Pai e revela uma relação marcada pela simplicidade, pela intimidade e pela total confiança. Apesar do silêncio digno de Jesus durante o interrogatório no palácio do sumo sacerdote, há um momento em que Jesus ele não hesita em esclarecer as coisas e em deixar clara a sua divindade. Quando o sumo sacerdote lhe perguntou diretamente se ele era o Messias, o Filho bendito, está lá em Marcos capítulo 14, versículo 61b, Jesus respondeu, sem subterfúgios, eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, versículo 62. A expressão eu sou, ego eimi, leva-nos ao nome de Deus do Antigo Testamento.
eu sou aquele que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. É a perspectiva do nosso evangelista, a afirmação inequívoca da dignidade divina de Jesus, a referência ao sentar-se à direita do Todo-Poderoso e ao vir sobre as nuvens, subria também a dignidade divina de Jesus, que um dia aparecerá no lugar de Deus como juiz soberano da humanidade inteira. O sumo sacerdote percebe perfeitamente o alcance da afirmação de Jesus. Ele está a arrogar-se a condição de filho de Deus e a prerrogativa divina por excelência e de juízo universal. Por isso, manifesta a sua indignação, rasgando as vestes e condenando Jesus como blasfemo. Marcos põe o centurião romano a dizer junto à cruz de Jesus: na verdade, esse homem era Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. Mais do que uma afirmação histórica, esta frase deve ser vista como uma profissão de fé que Marcos convida todos os crentes a fazer. Depois de tudo que testemunhado ao longo do Evangelho, em geral, no relato da paixão, em particular, a conclusão é óbvia: Jesus é o mesmo, o Filho de Deus, que veio ao nosso encontro dos homens, para lhes apresentar uma proposta de salvação. Apesar de Filho de Deus, o Jesus de Marcos é também homem e partilha de debilidade e da fragilidade da natureza humana. No Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, o Jesus de Marcos sentiu-se pavor, sentiu-se angústia. Marcos capítulo 14, versículo 33. Como acontece com qualquer homem, diante da morte violenta, Mateus é ligeiramente mais moderado e fala da tristeza, fala da angústia de Jesus. Mateus 26, capítulo 37. E Lucas evita fazer qualquer referência a esse sentimento, que, sublinhando a dimensão humana de Jesus, podiam lançar dúvidas sobre a sua divindade. No momento da morte, Jesus reza: meu Deus, por que me abandonastes? Marcos capítulo 15, versículo 34. A oração de Jesus é a oração de um homem que, como qualquer outro ser humano, experimenta a solidão, experimenta o abandono, o sentimento de impotência, a sensação de fracasso. E do fundo do seu drama, ele não compreende a ausência e a indiferença de Deus. Não há dúvida. O Jesus apresentado por Marcos é também o homem Jesus, que acaba solidarizando com os homens, que nos acompanha nos nossos sofrimentos, que experimenta os nossos dramas, fragilidades e também debilidades. Em todos os relatos da paixão, Jesus aparece a enfrentar sozinho, abandonado pelas multidões e pelos próprios discípulos, o seu destino de morte, mas Marcos sublinha especialmente a solidão de Jesus nesses momentos dramáticos. Lucas põe um anjo a confrontar Jesus no Jardim das Oliveiras, Lucas capítulo 22, versículo 43. Marcos não faz qualquer referência a esse momento de consolação. Mateus conta a mulher de Pilatos, intercedeu por Jesus, pedindo ao marido que não se intrometesse no caso desse justo. Mateus 27, versículo 19. Marcos não refere nenhuma interferência desse tipo no processo de Jesus. Nada, ele não fala nada sobre isso. Exatamente assim. João, além de Pedro, refere a presença de um outro discípulo conhecido do sumo sacerdote no palácio de Anás. João capítulo 18, versículo 15. Marcos, para além de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, nunca refere a presença de qualquer outro dos discípulos. Lucas fala da presença de mulheres ao longo do caminho do Calvário, que batiam no peito e se lamentaram por ele. Lucas capítulo 23, versículo de 27 a 31. Marcos também não conhece ninguém que se lamentasse durante o caminho percorrido por Jesus em direção ao lugar de exultação.
Só após a morte de Jesus, Marcos observa que algumas mulheres que o seguiam e serviam quando estavam lá na Galileia, estavam ali contemplando de longe. Marcos capítulo 15, versículo de 40 a 41. Abandonado pelos discípulos, encarnecido pela multidão, condenado pelos líderes, torturado pelos soldados, Jesus percorre na solidão, no abandono, na indiferença de todos o seu caminho de morte. O grito final de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Marcos capítulo 15, versículo 34, pode ser o início do Salmo 22, mas é também expressão dramática dessa solidão que Jesus sente à sua volta. Só Marcos relata o episódio do jovem não identificado que seguia Jesus envolto apenas de um lençol e que fugiu nu quando os guardas o tentaram agarrar. Marcos versículo 14, versículos 51 a 52. Para alguns comentadores do Evangelho segundo Marcos, o jovem em causa poderia ser o próprio evangelista. Trata-se, no entanto, de uma simples conjectura. É mais provável que o episódio tenha sido introduzido por Marcos para representar plasticamente a atitude do discípulo que, desiludidos e também amedrontados diante do falhaço do projeto em que acreditavam, largaram tudo quando viram o seu líder ser preso e fugiram sem olhar para trás. Nos tempos atuais, celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se à contemplação de um Deus a quem o amor tornou frágil. Por amor, ele veio ao nosso encontro, ele assumiu os nossos limites e também as nossas fragilidades. Ele experimentou a fome, o sono, o cansaço. Ele conheceu a mordedura das tentações. Ele experimentou a angústia, o pavor diante da morte. Estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Desse amor resultou vida plena, que ele quis repartir conosco até o fim dos tempos. Esta é mais espantosa história de amor que possível que nós podemos contar. Ela é a boa notícia que enche de alegria o coração dos cristãos. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor, onde se manifesta a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude que ele assumiu e solidariedade-se com aqueles que são crucificados neste mundo, os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e também de dignidade. Olhar para a cruz de Jesus significa denunciar tudo que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas, ideologias, significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens, significa aprender com Jesus, aprender a vida com amor. Viver desse jeito pode conduzir à morte, mas o cristão, ele sabe que amar como Jesus é viver a partir da dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Um dos elementos mais destacados no relato marcado da paixão é a forma como Jesus se comporta ao longo de todo o processo que conduz à sua morte. Ele nunca se descontrola, ele nunca recua, ele nunca resiste, mas se mantém ali, sempre sereno, sempre digno, enfrentando o seu destino de cruz. Tal não significa que Jesus seja um herói inconsciente, a quem o sofrimento e a morte não assustam, ou que ele se coloque na pele de um fraco que desistiu de lutar e que aceita passivamente aquilo que os outros lhe impõem. A atitude de Jesus é a atitude de quem sabe que o Pai lhe confiou uma missão e está decidido a cumprir esta missão, custe o que custar. Temos a mesma disponibilidade de Jesus para escutar os seus desafios de Deus e a mesma determinação de Jesus em concretizar esse desafio no mundo? Pergunto.
a angústia e o pavor de Jesus diante da morte, o seu lamento pela solidão e pelo abandono, tornam muito humano, muito próximos das nossas debilidades e também das nossas fragilidades. Desta forma, é mais fácil identificarmos com Ele, confiar nele, segui-lo no seu caminho do amor e da entrega. A humanidade de Jesus mostra-nos também que o caminho da obediência ao Pai não é um caminho impossível, reservado a super-heróis ou a deuses, mas é um caminho de homens frágeis, chamados por Deus a percorrerem com esforço o caminho que conduz à vida definitiva. A solidão de Jesus diante do sofrimento e da morte anuncia já a solidão do discípulo que percorre o caminho da cruz. Quando o discípulo realmente procura cumprir o projeto de Deus, ele recusa os valores do mundo, ele enfrenta as forças da opressão e da morte, ele recebe a indiferença e o desprezo do mundo e tem de percorrer o seu caminho nas mais dramáticas solidão. O discípulo tem de saber, no entanto, que o caminho da cruz, apesar de difícil, doloroso e até mesmo solitário, não é um caminho de fracasso, não é um caminho de morte, mas é um caminho de libertação, é um caminho de vida plena. A figura do jovem, que no Jardim das Oliveiras deixou o lençol que o cobria nas mãos dos soldados e fugiu, pode ser figura do discípulo que, amedrontado e também desiludido, abandonou Jesus. Já alguma vez já viramos as costas a Jesus e ao seu projeto? Seduzidos por outras propostas, sim ou não? O que é que nos impede, por vezes, de nos mantermos fiéis ao projeto de Deus? O que é? O grito de Hosana deve ser levantado, aclamado a Jesus e não a nós. Nós temos que realmente agora, nesse exato momento, agradecer que nosso Deus maravilhoso mandou seu Filho único nesse mundo. Mandou Ele exatamente para dar exemplo. Mostrou Ele para mostrar para nós como é fácil, como Ele é simples. O nosso Senhor Jesus, Ele é simples, exemplo simples, que orava em silêncio nos montes, orava por mim e por você, sem cessar, que jejuava, que sabia que o futuro dele e o nosso vai estar lá, nos esperando no céu, na Jerusalém celeste. Na hora da tribulação, na hora do medo, aceitou com paz, com serenidade, um grande exemplo. Salve paz e que Deus o abençoe. Meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.